Vamos falar hoje sobre perícia médica, tanto no INSS como na Justiça. Assuntos também que aplicam-se só à Justiça e outros assuntos que são aplicados só ao INSS. Mas, na grande maioria da temática aqui que eu vou trazer hoje, ela vai ajudar de um lado e de outro. Esse vídeo é destinado para você que é pai e mãe de criança com autismo que vão fazer perícia no INSS. É para você. E também para você que está começando aí na área previdenciária, você que trabalha em algum escritório que também de advocacia, para poder melhorar os seus conhecimentos, o seu atendimento. Vamos trazer aqui essas informações gerais de como funciona essa etapa. Na perícia médica, o perito, ele vai avaliar as condições físicas da criança. Como é que essas condições físicas elas vão impactar no comportamento dela? É um momento geralmente de 5 minutos, gente. 5 minutos, não passa disso. Dificilmente vai passar desse período. Aí é aquela questão, vamos supor, a criança ela tem um comportamento agressivo. A criança ela tem um comportamento agitado, não se comunica bem. Chegou no momento da perícia, está calma, controlada, tomou uma medicação fortíssima, está numa situação de lentidão, até de raciocínio por conta da medicação que ela tomou. O que vocês acham? O perito ele vai avaliar toda a documentação dela e saber que aquilo poderia ser uma exceção ao comportamento dela, ou seja, na maioria das vezes ela é uma criança muito agitada, ela tem esses problemas todos aqui que eu estou vendo na documentação dela, mas eu estou vendo ela aqui bem quietinha. O que vocês acham? Qual vai ser a conduta desse perito? Ele vai se basear mais pela documentação do histórico dela ou só naqueles 5 minutos que ele está vendo? Aí vai depender da qualificação técnica que ele vai trazer, que ele vai adotar. Infelizmente, muitos peritos acabam se baseando apenas no que estão vendo aí no comportamento da criança, deixando de lado toda a documentação, todo o histórico que essa criança tem. Então é muito importante, no momento da avaliação pericial, a criança ele avaliar bem essa questão das limitações da criança. É muito importante que ele verifique atentamente se a criança tem um comportamento agitado, se ela responde adequadamente às perguntas. Enfim, não existe um roteiro pré-fixado para que o perito faça essa avaliação da criança. Não existe. Normalmente ele pergunta onde é que ela estuda, qual o ano que ela faz. Se ele verificar que tem um relatório escolar falando das limitações dela na escola, ele pode fazer algumas perguntas. Eu vou lhe dar um exemplo. O relatório está dizendo que a criança tem 8 anos e ainda não aprendeu a ler e escrever, a não ser quando é copiando da lousa. Exemplo, Ele vai lá, manda a criança ler e escrever para ver se realmente aquilo está batendo com o que está no documento. Ele verifica as receitas da criança. Ele verifica se a receita que você está apresentando já é aquela segunda via, mostrando que você adquiriu a medicação. Ou então chega um pai ou a mãe, leva as receitas da criança só a primeira via, que como se você não tivesse ainda adquirido a medicação. Ele vai olhar assim, olha, como assim? Ela está tomando a medicação porque você só está trazendo a primeira via. Isso já aconteceu bastante. Às vezes a gente sabe que geralmente pais e mães fazem parte desses grupos de autoajuda de mães e pais atípicos. E muitas vezes, pelo menos aqui eu estou falando da realidade do Ceará, quando a medicação para uma dessas pessoas falta, essa medicação ela é doada por um pai, por uma mãe que está sobrando um pouco. Então o pouco que eles têm, eles já dividem aí entre si. Então, essa questão também das receitas, Eles vão verificar. Outra coisa que eles vão ver é o atestado médico. Se é um atestado médico particular, se é um atestado médico do SUS. Ele vai perguntar quantas avaliações essa criança fez para poder conseguir esse atestado médico. É uma outra pergunta também que ele faz para saber se aquele diagnóstico ele passou por uma investigação antes. Ele vai perguntar por que você foi para uma clínica particular, por que você não fez pelo SUS. Aí a saída para isso, caso realmente esteja acontecendo, é você mostrar o encaminhamento do posto de saúde para o especialista. E a gente sabe que muitas pessoas que estão nessa situação da fila do SUS,
porque o SUS ele não tem um neuropediatra para poder avaliar. O SUS, até o mesmo psiquiatra, é uma fila assim gigantesca para a pessoa poder conseguir o atendimento. Então você vai mostrar aquele encaminhamento do posto de saúde para poder comprovar que o seu filho não está tendo acesso a um tratamento para a questão dele e que você foi obrigado, obrigada a recorrer a uma clínica particular para poder o seu filho ser avaliado e laudado. Então é muito importante a gente ter a comprovação da nossa história. A documentação que a gente vai levar para a perícia, ela deve contar um pouco a nossa história. Vamos pegar desde o começo, que foi naquela investigação, encaminhamentos do posto de saúde para o especialista, foi para o especialista, teve a avaliação, uma investigação, teve o laudo, foi diagnosticado, a criança também já tinha problemas na escola, caso seja a situação, óbvio, só estou dando exemplos. Ela já tinha problemas na escola, o professor emitiu um relatório escolar, então o relatório escolar é um documento importantíssimo também para poder ser levado à perícia, é um documento que o professor vai dizer as dificuldades que essa criança tem no dia a dia, quais são as dificuldades de relacionamento, de comportamento, de relacionamento em geral, o que é que uma criança dita normal, entre aspas, né? Pelo amor de Deus, o que é que uma criança normal consegue fazer que essa criança com essas limitações não consegue fazer? Essa criança precisa de alguma ajuda, de alguma adaptação em algo para poder conseguir fazer, acompanhar a escola, os estudos? Isso é muito importante. O relatório escolar vai dizer isso. Então, a mãe leva esse relatório escolar, leva as receitas, mostrando que ela está fazendo uso da medicação. Eu peco pelo excesso. Eu gosto que a pessoa leve até a caixa dos remédios, mostrando que ela está tomando a medicação. Não custa nada você levar. Leve também, tá certo? Caso essa criança também ela faça algum tratamento com psicólogo, com fono, terapia ocupacional, muitos pais e mães nem podem proporcionar um plano de saúde, mesmo que um plano popular, para seus filhos. Então esse plano pode trazer aí a possibilidade dessa criança realizar avaliações múltiplas, né? Então também, se você tiver o relatório e esses relatórios estiverem falando das dificuldades dessa criança no dia a dia, você também pode levar. Então, e também se a criança tiver outras limitações associadas ao autismo, ao TDAH, TOD, deficiência intelectual, tudo que tiver relacionado a isso, você pode trazer. Se a criança ela já é acompanhada pelo AEE, que é aquele acompanhamento de ensino especializado, a criança tem o professor regular e também muitas vezes tem esse acompanhamento do AEE, que é esse acompanhamento especializado. Essa criança ela vai poder também conseguir, o pai da criança vai solicitar o acompanhamento, o relatório desse acompanhamento que ela faz. Ora, a criança ela não consegue ter um acompanhamento normal na sala de aula, é necessário que ela tenha um reforço por parte da escola. Então já é um documento muito bom também para você estar apresentando. Então você vai reunir isso, você vai também reunir, eu vou trazer depois uma revisão de tudo, tá? Você vai levar a documentação pessoal que estiver acompanhando a criança, o pai, a mãe, o responsável por ela, e também a documentação da criança. Precisa de RG? Olha, muita gente pergunta isso, mas a questão do RG no INSS às vezes vai e volta. Então, atualmente hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, abril de 2025, não está sendo necessário o RG. Porém, eu sugiro que, se for possível, providencie. Mais cedo ou mais tarde, o seu filho, a sua filha, ou a criança que você está representando, vai necessitar desse RG. Então, nessa situação, adiante e leve, não custa nada você providenciar, ok? Então vamos ver aqui a listagem da documentação que vamos precisar para poder fazer essa avaliação médica. A listagem que você vai precisar levar é o RG da criança, o seu, ou a certidão de nascimento dela. Você vai precisar levar o laudo, deixe tudo bem organizadinho nessa sequência, o laudo dela, que é o atestado médico, ou os atestados que você tiver dos especialistas, leve também. Você vai precisar também levar as receitas, leve aí pelo menos as receitas dos últimos 6 meses, aquelas segundas vias, lembre-se disso, a segunda via da receita, que é para você provar que está fazendo uso dessa medicação.
Além da segunda via das receitas, você também vai precisar do relatório da escola, tanto do professor regular, caso ela esteja só com o professor regular, mas também se ela fizer acompanhamento pelo AEE, também consiga esse relatório do AEE. Também o relatório dos especialistas que fazem acompanhamento, seja o psicólogo, terapia ocupacional, fono, etc. Também você pode providenciar essa documentação. Leve tudo bem organizadinho. Pelo menos aqui nos nossos clientes aqui do escritório, a gente organiza toda essa documentação, coloca em um PDF só e coloca no processo, porque às vezes a mãe não consegue levar, esqueceu algum documento ou outro, e o perito analisando o processo do cliente, nem todos olham, mas os peritos que são um pouco mais cuidadosos, diligentes, eles acabam abrindo o processo da pessoa e no processo já vai estar tudo bem bonitinho para poder ele verificar. É muito importante essa documentação. A gente faz isso tanto no INSS como na Justiça. Então você vai levar essa documentação, vai realizar a perícia. Depois que eu terminar a perícia, o que vai acontecer com o meu processo? Muita gente pergunta isso. Depende. Se for no INSS, por exemplo, se você não tiver feito a avaliação social, fez a perícia médica, pode ser que já seja aprovado logo o benefício, se a sua perícia for muito boa, ou pode ser também que seja negado logo, se ela tiver sido muito ruim. Isso no INSS. E não vai ser necessário nem você realizar mais a avaliação social. Porém, se ela tiver com a pontuação mediana, nem muito boa, nem muito ruim, aí vai ser ainda necessária a avaliação social no INSS. Entenderam bem? Nem toda vida no INSS é necessário realizar a avaliação social. Vai depender muito aí da condição da sua perícia médica, se ela foi mediana, muito boa, muito ruim, algo do tipo que vai ter que ser avaliado, ok? Agora vamos falar da justiça. Perícia médica na justiça. Realizei a perícia médica, o perito vai colocar o laudo pericial no processo depois, normalmente em até 15 dias ele coloca, seu advogado vai verificar essa informação e vai lhe passar o resultado da perícia. Depois disso vai para o juiz. Às vezes o juiz marca uma avaliação social depois, ou às vezes ele nem marca, nem precisa e já vai julgar logo o processo. Por quê? Se no INSS, quando foi negado o processo, você passou pela avaliação social, deu tudo certinho, e o motivo que fez com que negasse o teu processo no INSS foi apenas a questão da perícia médica, e você fez essa perícia médica na justiça, deu tudo ok, não vai ser necessário mais você realizar a avaliação social. Eu estou te dizendo em relação aos precedentes, em relação sobre essa questão. Pode ser que o juiz ele entenda diferente e resolva marcar, a não ser que ele tenha um motivo muito específico para poder marcar essa avaliação social. Porém, via de regra, ele não marca, porque ele já fez do INSS, não precisa mais repetir. Isso é muito bom, porque vai adiantar bastante o teu processo. Então, falei aqui um pouco sobre essa parte processual, né, digamos assim, do INSS, e também falei sobre essa parte da justiça. Disse já também até agora o que é que você precisa levar para a perícia, a documentação, tanto para o INSS como para a justiça é a mesma coisa que você vai precisar. Um detalhe, se quem está levando a criança não é o pai, não é a mãe, é alguém que tem a guarda, um avô, uma avó, um parente qualquer, seja lá quem for, leve também esse papel da guarda. Não se esqueça, tá bom? De levar esse papel da guarda. Vamos ver aqui outras informações. Outras informações que ele vai perguntar, né? Já tinha trazido aqui para vocês, para a gente não esquecer. Quais são as principais dificuldades da criança, né? Que você percebe, você vai dizer o que a criança tem de dificuldade no dia a dia, vai perguntar. Sobre a questão da frequência da escola, ele vai perguntar se ela consegue frequentar a escola normalmente, sem a necessidade de adaptação, e se você tem condições ou não de pagar o tratamento particular. Aí você também vai explicar. Gente, muito cuidado, quando você for explicar, evite estar se alongando muito nas respostas. Tem gente que gosta de falar, né? Então assim, eu, por exemplo, adoro falar, já perceberam. Mas quando você estiver diante de uma avaliação pericial no INSS, cuidado para não sair falando assim loucamente lá na hora da perícia,
porque isso daí atrapalha o momento da avaliação. Procure ser objetivo nas respostas. Ser objetivo não quer dizer que você vai responder algo com 2 ou 3 palavras, não. Você explica normalmente, mas não precisa você estar contando uma história, assim, um drama. Evite estar exagerando sobre situações. Os peritos, pessoal, eles são pessoas treinadas para isso. Eles sabem identificar quando a pessoa está simulando, quando não está. Então procure ser bem transparente mesmo com a situação, mostrar as limitações de fato que a sua criança tem. Isso é muito importante. Seja bem verdadeiro mesmo com ele, ok? Então essa é a dica que eu trago para vocês. Perfeito. Então aqui são essas informações que eu estou trazendo para vocês. Espero que você consiga ter absorvido aí esses dados e que você realize uma excelente perícia. Eu gostaria também que, se fosse possível, depois que foi realizada a sua perícia, se você chegou até o final desse vídeo, gostaria que você trouxesse aqui nos comentários como foi a sua experiência. Conta pra gente como foi, porque esses comentários, essas experiências ajudam muita gente. Pode ter certeza que vai ter outra mãezinha que ainda não viu o vídeo, que ainda não fez a perícia, que vai ver o comentário, que ela vai ser bastante privilegiada, beneficiada por conta aí dessas informações que você vai trazer. Traga, detalhe bem, conte, escreva como foi a sua perícia que você fez com a sua criança, ok? A gente vai se ajudando aqui e no final dá tudo certo. Espero ter ajudado. Conheça lá o nosso Instagram, @NelsonDamasceno Advogado INSS. Segue a gente, explica, se tiver alguma dúvida, manda um direct. Se tiver alguma dúvida sobre alguma postagem, comenta lá que a gente vai respondendo, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.